Olá, está começando agora o nosso ponto de encontro e hoje eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios da TV Câmara o João Fagiolo, ele que é editor do GE e também o nosso parceiro, companheiro aqui de longas jornadas, Paulo Bahia. Vamos falar de futebol, vamos falar de Copa do Mundo e vamos falar também da importância da mulher nesse mundo que era muito machista. É isso, né, João? Tudo bem? Obrigada pela participação hoje aqui conosco, viu? Eu que agradeço. Um grande abraço para você, abraço para todo mundo que está com a gente, para o Bahia também. Vamos lá, vamos falar de Copa do Mundo, futebol, que é um assunto que envolve todo mundo, né? Acho que todo mundo, o país inteiro, o mundo inteiro para acompanhar isso. E falar também dessa participação, a gente, como jornalista, né, principalmente, a gente está vendo muito essa revolução, né, que foi nos últimos anos, a presença mais feminina, né, também, nesse meio que sempre foi assim, muito masculino. O Bahia, Bahia, né, nosso parceiro aqui, falar um pouquinho de Copa do Mundo, você que é uma pessoa assim, muito situada no esporte, uma pessoa que gosta, que vivencia muito isso. Você também tem visto essa mudança das mulheres tentando entrar nesse espaço que é muito masculino? Primeiramente, agradecer o convite, Jane, João Fagiolo, que é um grande amigo. É um prazer sempre falar sobre Copa do Mundo. Essa que foi, né, a gente esperou mais tempo do que normalmente, porque em vez de ser em julho, tivemos a Copa agora em novembro, dezembro, então foram 4 anos e meio e ela finalmente chegou. E com essas mudanças, né, Jane, a gente pode falar de tanta evolução, podemos falar do impedimento semiautomático e tantas outras modificações, mas com destaque realmente essa coisa inédita que aconteceu, que foi a atuação de um trio de arbitragem feminino, a narração também, primeira vez uma narradora na TV brasileira pôde participar de uma Copa do Mundo, vários assuntos. É importante lembrar que tivemos a estreia desse trio feminino num país que a sua cultura é mais fechada, né? O que é um marco também muito importante, a dificuldade de ter essa aceitação, tanto lá no Catar como países de origem árabe, e teve essa abertura. A FIFA conseguiu colocar esse primeiro trio fazendo história no jogo Costa Rica e Alemanha. Isso. Ô, João, e o que é bacana nós frisarmos aqui hoje, falarmos, é assim, num determinado momento você está ouvindo em casa ou assistindo, e aí de repente tem uma narração de uma voz feminina. Soa diferente, né? E soou diferente, não foi? Foi, sem dúvida nenhuma, né? Isso é uma aposta que a Globo e outras emissoras, a Bandeirantes também, a presença feminina no esporte, ela já vem ali da década de 80, mas obviamente muito tímida. Eu tenho uma experiência pessoal, porque quando eu fui para São Paulo, quem me contratou lá, foi na ESPN Brasil, foi a Kitty Balieiro, que foi talvez a primeira... A pioneira, né? Que era repórter da TV Globo em Bauru, depois foi para São Paulo, ela entrava no vestiário, né, porque naquela época ainda não tinha assessoria de imprensa, ou seja, ela foi uma desbravadora. Então, isso puxou muita gente. Abrindo as portas. Exato, exatamente. Para várias colegas aí. Sem dúvida. Tanto na narração quanto na arbitragem, enfim, trazendo aí para o mundo que as mulheres também têm a sua... participação, né, efetiva claro. E com brilhantismo, né? Agora vamos falar um pouquinho da rivalidade, né? A gente vê no momento que a gente sai de eleições, né, e o futebol mudando aí essa perspectiva, porque entre famílias mesmo, João e Bahia, gostaria que vocês comentassem, nós tivemos aí eleições e as pessoas se odiando, brigando uma com as outras, e de repente vem a Copa, e aí muda esse cenário. O futebol, ele tem mesmo essa finalidade, essa força tamanha, a ponto de unir novamente famílias, países, pessoas, de tratos diferentes, de ideias e ideologias totalmente diferentes, João? O futebol, assim, a gente tem vários exemplos, né? O futebol que para uma guerra, o Santos na década de 60 com o Pelé, parando guerras na África para o pessoal acompanhar,
conflitos na faixa de Gaza, Palestina e Israel, parando os dois para acompanhar a final de Copa do Mundo. Então, assim, o futebol tem essa magia. Essa magia é isso mesmo, porque é um esporte amado no mundo inteiro, né? Então ele tem essa força assim de aglutinar, de juntar as pessoas. Em 1970, por exemplo, o Brasil vivia uma ditadura e talvez a parte mais difícil, né, do regime. E muita gente estava contra a seleção brasileira, né, que poderia ser instrumentalizada ali pelo governo da época. E muita gente torcendo o nariz, mas quando a Copa começou, com Pelé, Rivelino, Jairzinho, assim que o Brasil fez o primeiro gol, todo mundo esqueceu aquilo, foi uma catarse e acabou no título brasileiro. Então, a gente sabe que tem esse poder. É uma pena que em 2022, né, a seleção brasileira não tenha ido mais longe, né? Poderia ter um efeito até maior nessa questão depois de uma eleição tão polarizada que a gente teve, de poder juntar mais, né, o brasileiro e tal. Parou nas quartas de final, mas eu acho que ela, assim, a Copa e a seleção, né, obviamente o Brasil inserido dentro da Copa do Mundo, ela ajudou um pouco a desfocar, né, no que estava ali, né, o que tinha acontecido e tal, com a questão da eleição. Né, o ambiente pesado, sim. o país pesado, né? Você muda um pouco de assunto, né? Porque o futebol e o esporte é uma coisa mais leve, né? Bahia, o que você tem a comentar neste assunto aí, dessa rivalidade, onde essa união traz essa força absurda que é o futebol? Sem dúvida, como o João bem complementou e bem lembrou, né, o Santos na década de 60, 70, parou diversas guerras aí em torno da África, também no Oriente Médio. O futebol é uma ferramenta de inserção social, né, um esporte popular que vai desde o mais pobre até o mais rico, todo mundo concentra essa paixão, né? Não é à toa que é o esporte mais popular do mundo. E o futebol, ele é capaz de, assim, por mais que não seja uma coisa tão relevante, tão importante para a sociedade, mas é um esporte, uma ferramenta que pode, sim, modificar, que gira muito dinheiro e pode modificar a vida de muitas pessoas. A gente pega essa seleção brasileira dessa Copa de 2022, a gente tem vários exemplos de pessoas humildes, de periferia, que conseguiram avançar na vida graças a esse empenho no futebol. Assim como o esporte em geral, mas mais destacadamente o futebol por ser extremamente popular e movimentar não só as paixões, mas também oportunizar muitas situações. E um esporte barato, né? Onde não é elitizado, como você coloca. João, o que você acha que faltou aí para nós brasileiros nessa Copa? Você que é uma pessoa que tem esse domínio, pode para nós dar aí esse testemunho da sua opinião, o que você acha que brasileiros e essa nossa equipe faltou? O que acontece? Acho que faltou técnico para a seleção, porque jogadores nós temos, acho que se você pegar ali a qualidade do nosso jogador, talvez só a França hoje consiga rivalizar em termos de quantidade de atletas. Nós temos bons atletas, todos inseridos aí em boas equipes dentro do futebol europeu, que hoje é a referência mesmo de excelência técnica. Então, eu acho que faltou para nós foi um comando mais forte, mais entendido sobre as mudanças que o futebol, assim como o mundo, há uma mudança assim constante, né? O futebol também, isso também aconteceu, também chegou no futebol. Então, o futebol de 5, 10 anos atrás, ele já não é mais igual ao futebol de hoje. Hoje, um jogador de futebol, ele consegue correr uma meia maratona numa partida. Ele tem todo aquele aparato que antigamente não tinha. Quando muito, um fisioterapeuta, não é verdade? Não, avançou muito. A questão física, o jogador corria 7, 8, 10 quilômetros. Hoje isso é uma média assim, entre todos, mas assim, tem jogadores que 14, supera, né? 15, 22 quilômetros, assim, ou seja, o futebol está muito mais físico, com menos espaço, o campo ficou um lugar pequeno para se jogar, ou seja, então você tem que aproveitar. E eu acho que o comando técnico do Brasil estava um pouco fora, assim, faltou liderança com os próprios jogadores também. Eu estou falando do Tite, né, e da sua comissão técnica, de alguém dentro da própria comissão técnica ali,
de ter ideias, às vezes até diferentes, para você poder ali, ó, não só falar o amém toda hora para o líder da comissão, que é o Tite. Pô, você tinha o filho dele, o Kleber Xavier, podem ser ótimas pessoas, tal, mas eu acho que faltou um pouco do contraditório ali, alguém de, olha, o professor, vamos tentar fazer uma outra coisa aqui, diferente e tal. Acho que a convocação do Tite foi muito errada. Ele levou um jogador, por exemplo, Daniel Alves, que teve a sua importância, mas que aos 39 anos, eu vou te falar assim, nem pela questão da idade, mas pela questão que ele fez nos últimos 4 anos, e também pela questão física do atleta não ter atuado nos últimos 2 meses. E o Tite mesmo assim... O preparo não seria o ideal, o ideal né? para a Copa, de jeito nenhum. E tanto que acho que isso ficou claro na Copa, nas escolhas do próprio Tite, quando ele precisou utilizar um jogador naquela posição, porque o titular machucou o Daniel não foi a primeira opção. Ele utilizou outro jogador, o Éder Militão, que é de Sertãozinho, aqui perto da gente. Foi o jogador utilizado, improvisado, é zagueiro, jogou de lateral, ou seja, assim, algumas situações de erros, por exemplo, o Brasil não joga sem variação de formação tática, né? O que seria uma mudança tática? A gente viu agora nessa decisão, foi uma coisa, além de um jogo de qualidade técnica. Assim, Há muito tempo não visto, exato, né? Diga-se de passagem, né, João? Exato. Então, assim, a gente viu ali também batalhas entre os treinadores, né? O técnico da França... E a vibração deles, né? Você podia ver ali a própria imagem quando a TV coloca aí nessa rivalidade de um técnico e o outro, tanto o da França quanto o da Argentina, você vê ali a vibração deles, né? O momento ali, a decisão aonde a Argentina está ganhando, faltando menos de 10 minutos, se eu estiver errada você me corrige, vira-se o jogo, né? E foi um jogaço. A gente pode falar aqui de muita emoção e de muita maestria deles também, aonde houve toda a técnica, toda a estrutura ali, que aí é o que você fala, onde o técnico faz a diferença, né, João? O Didier Deschamps não esperou, ele viu que o seu time estava sendo dominado, o técnico da França, aos 40 minutos do primeiro tempo. De uma Copa do Mundo, ele tira seus 2 atacantes, ele tem 3, ele tira 2 atacantes, que são nomes importantíssimos, Dembélé e o Giroud, que é o centroavante da França, ele saca já os 2 aos 40 minutos do primeiro tempo de uma final de Copa do Mundo para tentar reverter. Ele consegue reverter isso, tal, a França consegue reagir, quase foi campeã do mundo. Ou seja, você tem uma batalha, você tem as respostas do Lionel Scaloni, que é o técnico da Argentina também. Ou seja, acho que faltou isso, trazendo de volta, né, para a gente aqui, para o Tite. Eu acho que, por exemplo, o Tite contra a Croácia, ele tirou um ponta, colocou outro ponta. Tirou o centroavante, o Richarlison, colocou outro centroavante, o Pedro. Ou seja, você não vê mudança. Variação, né? Variação tática, né? O Brasil sair da sua formação, do seu plano de jogo, parecia, e deu a impressão, e acho que foi isso mesmo. Um plano que não funcionou. Um plano que não funcionou e não tinha outro plano, né? Não tinha um plano B. Puxa, e aí, o que nós vamos fazer agora? A gente até pega contra a Argentina, que perdeu o primeiro jogo da Copa por 2-1 da Arábia Saudita. Isso. O treinador, já para os próximos jogos, fez 6 alterações no time. Ele mudou, o Scaloni, ele mudou a Argentina em todas as partidas da Copa. Ele foi se adaptando aos adversários. E o Tite, infelizmente, assim, ele teve um tempo que nenhum técnico aqui no Brasil teve. Ele teve as melhores oportunidades e a melhor estrutura para poder selecionar os seus 26 jogadores. Ele teve 6 anos, ele teve um meio ciclo de uma Copa, 4 anos agora, para poder montar um time, formar um time, uma base. E eu acho que ele falhou. E falhou também numa questão que eu bato sempre muito, que é a questão emocional, psicológica. É a próxima pergunta que eu ia te falar. Quanto ao emocional dessa garotada, porque o time estava muito redondinho em campo, e também nas brincadeiras, nas suas molecagens, né? Mas o emocional, você acha que faltou? Teve esse momento que faltou eu trabalhar o emocional dessa garotada? Eu tenho, sem dúvida, o que eu falo assim, a questão emocional ela é fundamental, porque senão a parte tática, que hoje é 90% do jogo, junto com a parte física, né? E aí a gente deixa ali um pouquinho para
para a questão da habilidade, do improviso, que isso o brasileiro é o que ele tem de melhor, né? Sim, sim. Mas se você não tiver com o emocional, seu psicológico legal, preparado para enfrentar uma Copa do Mundo, ou jogos importantes, momentos importantes mesmo, você não vai conseguir nem a questão tática, nem a questão física. Você trava, né? Trava. Infelizmente, Você trava. toda aquela maestria que você tem em campo, você não dá conta de E essa... mostrar o que você O sabe. gol da Croácia é um reflexo, né? Isso, o Brasil Falta de desmoronou. concentração. Porque faltavam 4 minutos para se encerrar a prorrogação e o Brasil estava no ataque. Tomou um gol de contra-ataque ganhando o jogo. Ganhando o jogo, decisivo. né? Inclusive, né? Ali falta de leitura do jogo, do momento. Sim, tem muitas variáveis nessa questão. E assim, e o Tite e essa comissão técnica brasileira, ela não levou um psicólogo, né? É a pergunta que a gente ia fazer para você. Quando você fala desse emocional, inevitavelmente você tem que ter esse profissional para estar atendendo aí toda essa garotada. Ou todo mundo, é o mundo parando para assistir, ou é um que machucou. A forma como no primeiro momento o Neymar machuca desestabiliza ali todos eles, porque bem ou mal, jogando bem ou jogando mal, é uma pessoa que faz a diferença dentro do campo. Porque você tem aquela figura que você fala, peraí, tá aqui, então vamos... Ou eu estou errada, João? Não, eu acho que funcionou com a Argentina, por exemplo, né? Essa questão da figura do Messi e todo mundo jogando por ele, né? Isso casou muito bem ali, pode ter certeza. Parecia que era um jogo para ele, né? Isso, mas sem dúvida, eles jogaram para ele. Para ele, foi para ele, foi né? Foi para ele, por toda a carreira que ele construiu, um Por jogador... toda a sua história, né? Exato. E por falar em jogar para o Messi, essa rivalidade do Brasil e da Argentina, você já sentiu, e muitos brasileiros, torcendo para a Argentina, que na sua vida você pudesse, em um momento glorioso seu ali, narrando, comentando, mostrando tudo que você sabe no esporte, vivenciar esse momento de brasileiros torcendo para a Argentina? Ah, não, mas eu estava torcendo para o Messi. É o que a gente escuta muito. Não, estava torcendo sim para a Argentina, enfim, ou Messi ou Argentina. Você já pensou e mensurou isso na sua vida profissional? Não, eu acho que assim, a gente costuma às vezes levar a nossa rivalidade clubística para a seleção, né? É óbvio que existe essa rivalidade entre brasileiros e argentinos. Assim, eu já tive na Argentina, eu acho que até um pouco maior do brasileiro para o argentino. Assim, é que o argentino, na hora que ele entra em campo, no esporte e tal, ele é muito competitivo e ele tem um jeito, vamos dizer assim, peculiar. Muita gente fala, milongueiro e tal, eles gostam de catimbar muito, de muita conversa, né? E os brasileiros têm um pouco fica um pouco afastado, receoso sobre isso. É uma rivalidade, eu acho que assim, mas a gente não pode ficar meio que patrulhando, né, a torcida do outro, né? Se outra pessoa escolheu torcer, e o Messi ele é diferente de outros argentinos, por exemplo, o Maradona, né? Que era um jogador que causava assim, era um gênio, mas também dentro de campo era complicado, né? Assim, não era um cara que... Ou seja, o torcedor... Não tinha a genialidade do Messi, são assim, personalidades muito totalmente, distintas. Exatamente. São de personalidades caráter, diferentes, de postura, de tudo. O Messi é mais aquela questão do bom menino, do bom moço, do né, bom tal. pai, do bom marido, do bom companheiro. Ele não tem... E a gente imaginava sempre lá atrás, os argentinos todos cabeludos, tal, aquela coisa difícil, não sei o quê. Então, o ele Messi, já quebra esse muda, paradigma. Ele quebra isso, tal. O Messi, sim, o Tite falou que o Daniel Alves transcende o futebol, que é uma frase muito infeliz, aliás. Prefiro nem comentar sobre esse jogador. Então, o Messi é o jogador que transcende. Transcende, inclusive, essa rivalidade. Muita gente, assim, o cara gostar do Messi é gostar do futebol, porque o Messi é um jogador, é o atleta no estado diferencial que foi puro. nessa Copa, né? Mostrou, é o que a gente gostaria de ter na nossa seleção. Quem não gostaria de ter um jogador
como o Messi, né? Ou seja, e a gente pode estar vendo assim, e viu, talvez o último jogador, o futebol sempre foi um esporte muito democrático, até na questão física, né? Baixinho, Sim, jogar sim. contra jogador alto, e a gente está vendo cada vez mais a questão física, assim, pô, tá, o Messi é um cara baixinho, nem sei qual que é a altura dele, mas é um E as jogadas que 1,70 m, ele tinha, né? deve ser 1,70 m. Pega um Mbappé, que é alto, Exato, né? e o Mbappé é o cara que, gênio, brilhante, mas que já simboliza esse novo futebol, o jogador com Você não muita acha força que física. ele foi muito jovem para a Espanha, com 12 anos? Você acha que essa formação um pouco longe da Argentina, mas na Espanha, ajudou ele a ter características diferentes? Você falou a questão do milongueiro, da catimba argentina, ele não ser tão afetado com relação a isso? E também isso causou uma crise de identidade há um tempo, porque nem tudo foram flores para o Messi na Argentina. Muito pelo contrário. Na época que perdeu 2 Copas América seguidas, ele sempre foi muito questionado por essa questão de não se sentir tão argentino. O que você pode complementar sobre isso aí? Não, teve isso. E teve campanha, inclusive, a Argentina, quando foi sede da Copa América, em 2011, existia ali uma campanha até para nem se chamar o Messi. Olha isso. Né? Para nem contar com ele, porque eles não viam o Messi como um argentino, e sim como um espanhol. Como espanhol. Nunca o Messi cogitou, ele poderia, mas nunca não cogitou defender a seleção da Espanha, nunca. Sempre foi pela questão do pai. Né? O pai do Messi, o Messi é de Rosário, uma cidade da Argentina. Justamente. O Messi e tem um outro jogador também que é de Rosário. Não sei se é o Di Maria, se eu não estou enganada. O Di Maria. Também começou no da Rosário cidade. Central. Exatamente. Fez gol na final, inclusive. E isso aí, é de Rosário também. Então, assim, ele, de fato, a Argentina fechou as portas para o Messi pela questão, ele tinha um problema de saúde, né? E aí ele vai se tratar na Espanha. A Espanha é quem abre o Barcelona, é quem dá tudo para ele, né? E era normal até se ele se sentisse muito mais ali catalão, espanhol, do que outra coisa. Então, assim, a gente acho muito injusto isso que aconteceu com o Messi lá na Argentina, porque, de fato, ele nunca falou que queria jogar pela Espanha e até nessa, agora assim, que ele vai construindo e vai mudando, acho que é até a própria questão de amadurecer do atleta, né? Ele está com 35 anos e ele incorporou um pouco nessa última Copa do Mundo, sem perder a essência dele, claro, né? Ele não é um jogador desleal dentro de campo, nada disso. Mas ele incorporou um pouco essa questão do espírito argentino, assim, mais fervoroso dentro de campo, vamos dizer. Teve aquela situação dele comemorar o gol ali em provocação ao técnico da Holanda nas quartas de final. O técnico da Holanda tinha feito alguma situação anterior, né? Falou para ele, tinha falado que o Messi sem a bola ali ele não é tão importante assim e tal. E aí o Messi fez o gol e foi lá dar uma provocada. Depois teve o jogador que, segundo o jogador holandês, ele foi lá pedir, o Weghorst, né, o atacante, foi pedir para trocar a camisa, e o Messi meio que não entendeu ali, começou a falar, que miras, bobo, né? O que você está olhando aí, bobão? Então, assim, ele pegou um pouco desse espírito argentino nessa Copa, né? Acho que eles tiraram um peso grande quando ganharam a Copa América aqui no Brasil, né? Que a Argentina há muitos anos... era uma cobrança Era uma cobrança, não grande. Tem título, Messi não ganha pela seleção da Argentina. Exatamente. Conseguiu ganhar. Desde 93, a Argentina. Desde 93 não ganhava um título, ou seja, muitos fracassos assim em Copas do Mundo, fracassos E doídos. nunca desistiu também, né, João? É importante não. falarmos isso, né? Porque a pessoa tem que ter essa perseverança. Inclusive o futebol mostra isso, né? Que não é fácil. Quando você fala que o Messi não foi tão querido num momento na Argentina, mas ele foi buscar a saúde, aonde ele não tinha condição, a família não tinha condição de pagar, o clube não tinha condição de pagar, tanto é que o próprio técnico dele, no momento em que ele vai embora, para de dar aula ali, fala, nós estamos perdendo o nosso melhor jogador, mas por contas financeira de dinheiro, e ele vai alçar voos, né? Mostra aí. Mas voltando para seu país de origem, ele faz ali hoje uma referência, inclusive, voltando a Rosário também, né? É uma história João? bonita, a mulher dele é de lá também, ou Sim. seja, é uma paixão de infância, né? Ou seja, a Sim, história sim. do Messi é muito bacana, é muito legal. E não tem Teve como. um período que ele se aposentou da seleção. Também, foi curtinho, Aquele né? momento em que
tivemos a final da Copa América que ele perdeu, que o treinador foi demitido, o Tata Martino, antes do Scaloni, ele chegou a falar que não jogaria mais para a Argentina. Então, assim, é uma história legal de muitas reviravoltas, né? E que termina dessa forma, é um roteiro mesmo, né? Isso provavelmente vai virar filme. Com certeza, absoluta. Então, assim, a gente, por isso que traz para a questão, transcende a rivalidade Brasil e Argentina. Então, eu acho assim, entendo muita gente ter torcido contra a Argentina na final, mas também consigo entender claramente pessoas que gostam, que amam o futebol e que tenham torcido pela Argentina, ou então pela figura do Messi, né? O Messi ganhar uma Copa do Mundo, acho que está em muito boas mãos a taça da Copa do Mundo nas mãos do Messi. Merecido para ele e para a Copa do Mundo. Com certeza. Você acha que em determinado momento, onde o Mbappé dá uma entrevista e fala que só os europeus são os melhores, ali também ele mostra um pouquinho de quem ele é, dessa soberba, porque foi de uma arrogância e de uma gratuidade que não precisava se expor dessa forma, né, João? Assim, a frase dele, do Mbappé, o Mbappé é um garoto ainda, né? A gente pode Sim. falar, ele tem 23 anos, acho que ele pode ainda evoluir muito nessa questão. E pode errar ainda nesse início, né? Também, e tá errando, e erra. Acho que ele recebeu uma lição, né, muito valiosa, e se ele tiver a mente preparada para aceitar as críticas e a derrota também, especialmente, acho que ele tem tudo a crescer. Ele tem só 23 anos, ele tem pelo menos aí mais 2 ou 3 Copas em alto nível. Então ele pode bater todos os recordes que existem hoje de gols, de jogos. E é um jogador diferenciado, muito, né? é muito Sem diferente. sombra de dúvidas. Acho que ele foi só infeliz numa declaração. Claro que na hora que tira tem a tradução, né, para cá, alguma coisa se perde. Não foi bem aquilo que ele quis dizer. Ele quis dizer que lá na Europa eles jogam em alto nível e que eles chegam por isso eles chegam mais preparados, as seleções europeias se enfrentam. A Eurocopa, que é a competição entre os países europeus e seleções, é uma competição muito forte, só depois da Copa do Mundo ela é a principal, ela é melhor do que a Copa América aqui, por exemplo. Ou seja, é um nível, e eles jogam a Champions League, que é o principal torneio entre clubes do mundo. Então, ou seja, eles estão ali, e as ligas, né? As ligas nacionais também, na França, na Inglaterra especialmente, na Espanha, na Alemanha, são ligas muito fortes, na Itália. São ligas mais fortes do que as que nós temos aqui, infelizmente, né? Porque assim, a gente perde nisso por uma questão socioeconômica, mas ao meu ver, assim, especialmente por uma questão de organização. A gente claro, é muito você tem muita razão. Né, aqui na América Perdendo vários Latina. Jogadores, inclusive de nível altíssimo, como é o caso de vários jogadores que estavam jogando e que jogam lá. Exato, né? Exato. Mas assim, E cada vez mais cedo perdendo Exatamente. o cada garoto vez mais do Palmeiras cedo. agora, O Endrick, por Exatamente. foi embora, vai né? com 16 e daqui 1 ano, 2 anos, né, que ele vai Assim embora. como foi o Rodrigo, o Vinícius Júnior. Ou seja, assim, o que o Mbappé quis dizer assim, claro, ele foi Não soberbo. foi da forma como a imprensa colocou, mas eu acho mas que teve ali aquele exatamente. Tem aquela ponta, teve aquela assim, pontinha de nós falar europeus assim, e outra, vamos pegar assim o contexto do Mbappé na questão ele tem 23 anos, então ele nasceu aqui em 99, 98. Ele só pegou, tirando o Brasil ali em 2002, mas que ele nem deve ter visto a Copa de 4 anos, 3 anos, o resto só seleções da Europa que ganharam, né? Então, assim... Então, ele vivenciou isso, Ele vivenciou, né, esse auge da Europa, esse domínio da Europa, tanto com os clubes quanto com as seleções. Então, agora ele vivenciou na pele, viu na pele o que aconteceu, que a América do Sul, assim, se a gente conseguir... ter um pouco mais de organização, João, a gente chega lá. A gente consegue, pelo menos, competir. Bom, quero agradecer muito esse papo descontraído, a sua vinda aqui no nosso ponto de encontro. Agradecer a você, Paulo Bahia, que fez o convite ao João. E a você, telespectador. É isso, ponto de encontro também é descontração, também tem momento esporte aqui. A gente volta a semana que vem, até lá, se Deus quiser.